Olá, queridos amigos, sejamos todos muito bem-vindos a mais um trabalho de exposição doutrinária na Associação Espírita Caridade. Que todos nós possamos nos sentir envolvidos por essa atmosfera benéfica que emana dos benfeitores espirituais toda vez que nos propomos a refletir e pensar nas altas esferas da vida, mesmo enquanto encarnados, vivenciando nossas dificuldades, nossas experiências dolorosas e todas as nossas potências a desabrochar e que possamos utilizá-las com amor, com discernimento, com a sabedoria que os ensinamentos do Mestre Jesus nos conferem, mesmo ainda sendo todos nós muito pequenos. Para falar sobre odiar os pais, é interessante que nós possamos trazer a narrativa evangélica do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e o 33, em que Jesus, como quando ele caminhava, uma grande massa de povo ia atrás dele, Jesus, caminhando volta-se a todos e diz: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Algumas palavras ditas por Jesus às vezes nos soam de forma pesada. Essas são citações de Jesus, atribuídas a ele no Evangelho de Lucas, capítulo 14. No Evangelho de Mateus também há uma referência desta natureza no capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Algumas palavras ditas por Jesus muitas vezes parecem contraditórias quando nós não acompanhamos toda a sua trajetória de ensinamentos de amor. É claro que Jesus não poderia estar se contradizendo, falando o oposto ao que é trazido nos 10 mandamentos, de honrar pai e mãe, neste caso, e também indo contra toda a sua lei de amor, tudo aquilo que sempre pregou. Mas aproveita esse momento para falar em especial sobre a tarefa de servir a humanidade, de servir com amor, de aprender e colocar em prática os postulados cristãos. Claro que Jesus não instituiu nenhuma igreja, Jesus apenas exemplificou que seus ensinamentos vinham de Deus, que ele era um emissário, filho dileto de Deus, trazendo os ensinamentos de um espírito puro que já tinha vencido o mundo, ou seja, passado por todas as etapas de inferioridade que os planetas vão oferecendo como moradas a espíritos ainda ignorantes, rebeldes, por vezes que não se veem como filhos de Deus, que não enxergam a bondade divina. Jesus passou por toda essa esteira, levou talvez milênios, bilênios a gente não sabe, para atingir a categoria de espírito puro, que é o máximo de perfeição que nós podemos vislumbrar nesse plano, no planeta Terra. É esse grande exemplo, nosso mestre, modelo e guia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, intitulado Estranha Moral, nós encontramos algumas destas citações aparentemente contraditórias ditas por Jesus. Esta de odiar é apenas um exemplo destas citações, mas nós vamos encontrar a resposta para isso nas interferências que sofrem alguns idiomas. O hebraico, por exemplo, era um idioma muito restrito, muito pequeno. Algumas palavras eram utilizadas para designar mais de uma coisa. Então, como por exemplo no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando para designar as fases da criação, para exprimir um período de tempo qualquer,
se utilizou a palavra dia, que era o que se tinha como referência essa revolução diurna e toda a criação através das eras, que nós não sabemos o tempo exato, mas a lógica e os estudos geológicos, enfim, nos fazem crer que não há uma possibilidade de uma criação em 24 horas, ou melhor, em 6 dias, 6 vezes 24 horas. Até porque o tempo tem a sua relatividade, né? Foi reconstruído o seu conceito e a sua prática, o seu uso ao longo dos séculos, dos milênios, para que nós possamos chegar hoje a esse nosso relógio de 24 horas. Obviamente, no livro de Gênesis, pela restrição, pelo número restrito de palavras que o hebraico continha, nós acabamos tomando um todo pela parte. Então, traz-se a palavra dia para designar uma era ou um certo período de tempo em que foi se construindo as coisas aqui na Terra. Nós encontramos outras alegorias também que são restritas pelo idioma, pela diversidade de vocábulos que um idioma encerra, um dialeto, que é o exemplo trazido no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 24 e 25, em que Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É claro que aqui está se utilizando uma figura de linguagem que é metafórica, chamada metonímia, em que se toma o todo pela parte. Então, mais uma vez, nós encontramos aí que os cabos, as cordas, eram feitas de pelos de camelo. Então, tomava-se o todo pela parte e colocava-se, é mais fácil um camelo, quando queria se referir a um cabo, uma corda, passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É claro que também é uma alegoria de impossibilidade, né, de dificuldade, porque os cabos eram cordas grossas e que dificilmente passariam pelo buraco de uma agulha. Caso passassem, seriam rebentadas, esfiapadas, estraçalhadas. E era esta alegoria que exprimia o máximo de exatidão, se assim nós podemos dizer, quando Jesus falava que os ricos daquela época, pelo menos a maioria, voltados somente às questões materiais, não tinham esse entendimento de que a vida espiritual era cheia de plenitude, repleta de bênçãos e de amor, com base no que nós fizéssemos na vida física, do bem que nós fizéssemos, da prática do amor, que fosse parte da nossa existência. Aquela época, nós sabemos, como hoje existe também, mas não é regra, aqueles que detinham as riquezas detinham também poder e assim acabavam por subtrair as possibilidades de crescimento, de vida daqueles menos abonados ou dos pobres mesmo. Então, essas figuras de linguagem presentes nos evangelhos de João, Marcos, Lucas e Mateus, que trazem o Novo Testamento na imagem de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, elas, sendo muito presentes, são também um recurso linguístico utilizado para que se passasse com maior fidelidade a ideia, porque tendo essa limitação vocabular, é claro que de um idioma a outro, nas traduções, tudo ficaria mais confuso. É como hoje em dia nós formos traduzir ditados populares brasileiros para o inglês, por exemplo. No Brasil nós falamos amigos, amigos, negócios à parte, para dizer que nós temos os nossos negócios ou nossas fortunas, nossos investimentos, temos nossos amigos, mas não é aconselhável envolvermos uma coisa e outra. Eu te empresto, ou você faz isso por mim. O ideal é que a gente dê, se pode naquele momento emprestar, porque não dar aquele valor a um amigo é obviamente um dos recursos que se utiliza para entender a engrenagem moral desse processo. Porém, estamos falando apenas de um exemplo, de um ditado popular que utilizamos comumente aqui no Brasil. Amigos, amigos,
Somos amigos, mas não vamos envolver nossos negócios. Amigos, amigos, negócios à parte. Em inglês, o ditado equivalente a esse é business is business, ou seja, negócio é negócio. Tem a mesma acepção? Embora a ideia possa ser a mesma, mas nas particularidades do idioma, não é a mesma coisa. Negócio é negócio, ou seja, qualquer situação que envolva o meu negócio, ela não deve interferir no meu objetivo deste negócio. Por exemplo, se eu quero derrubar um prédio em que moram muitas famílias carentes para construir um shopping, e eu comprei aquela propriedade, eu tenho o direito de fazer isso. Negócio é negócio. Essa é uma interpretação, claro, muito materialista e nada amorosa, mas é uma interpretação desse ditado, negócio é negócio. O que não envolve diretamente a amizade, porque se envolvesse a amizade, todas aquelas pessoas carentes, moradoras daquele prédio, fossem minhas amigas, e eu ainda assim quisesse derrubar aquele prédio, eu ia dizer amigos, amigos, negócios à parte. A finalidade acaba sendo a mesma, mas os meios e a interpretação modifica, muitas vezes, de um idioma para o outro. Por isso é que Kardec foi pesquisar ao trazer este ensinamento de Jesus, de odiar pai e mãe. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãos, não é digno de me seguir, não é digno de mim. Foi pesquisar por que Jesus falou dessa forma e ficou-se entendido na época de Kardec, assim como hoje também temos essa mesma compreensão do idioma hebraico, que odiar era uma palavra utilizada para exprimir amar menos. Ou seja, sempre que eu quisesse utilizar gradações, eu utilizava antônimos, palavras contrárias para exprimir esta gradação. Por exemplo, a palavra é amor. Então, para dizer que eu tenho que amar menos, para dizer que alguém ama menos, eu tenho que dizer que esta pessoa odeia. Eu utilizo o antônimo para expressar esta gradação. Por exemplo, se eu quiser dizer que está muito frio ou muito calor, eu vou utilizar o antônimo, né? Quando eu quero dizer que está menos calor, claro que não se utilizava assim, eu estou usando esse exemplo bem grosseiro, mas se eu quero dizer que está calor, aí eu quero dizer, agora está menos calor, eu vou dizer está frio. E quando na verdade não está frio, só está menos calor. Claro que esse exemplo exatamente não se aplica no idioma hebraico, mas é para expressar gradações, utiliza-se os antônimos. Então é basicamente isso, essa questão prática, material, verbalística do nosso trabalho. Mas qual é a essência disso? Do que nós estamos falando quando Jesus diz que se alguém vai a ele e não ama menos seus irmãos, seus familiares, seus entes queridos do que ele, não é digno de segui-lo. Nós estamos falando àqueles corações que já receberam e acolheram a proposta de servir ao Cristo. Hoje, quem acompanha este trabalho, por intermédio da doutrina espírita, mas serve para todo cristão. Se alguém busca seguir os ensinamentos de Jesus, mas dá preferência às frivolidades sociais, às reuniões familiares, aos passeios familiares, às viagens, do que servir ao Mestre Jesus por intermédio da crença que seja, servir a Jesus através dos seus ensinamentos, exemplificando, pregando, ensinando, demonstrando, doando-se, não é digno de segui-lo. Se dá preferência a todas essas outras coisas. Nós vivemos em um plano material, nós vivemos em um mundo material enquanto encarnados e precisamos das questões materiais para a nossa sobrevivência no que tange ao trabalho. Precisamos da convivência fraternal, amorosa, afetiva dos nossos pares, dos nossos entes queridos, para o nosso reabastecimento somático, energético, vital, das nossas carências afetivas que todos temos, para o exercício da confiança, para o exercício do amor, para o exercício da convivência,
porque, embora individuais, nós somos seres gregários, cujas necessidades de sociabilização, de troca afetiva, são base dessa existência, desse organismo material. Mas também do ser imortal, do espírito. Nós temos necessidade da convivência para crescer enquanto individualidades. Nós temos necessidade da convivência para auxiliar, para receber auxílio, para saber receber auxílio. Muitos de nós têm esse individualismo que nos impede o crescimento quando alguém nos oferece ajuda e nós não aceitamos. Seja uma ajuda financeira, uma ajuda para a elaboração de um trabalho que nos foi incumbido no ambiente profissional, uma determinada tarefa, e nós temos dificuldade para realizá-la, e temos algum colega que tem uma facilidade maior, que já realizou aquilo, que já conseguiu fazer, que faria tranquilamente aquela tarefa por nós, com muito mais rapidez. Mas aí ele vem e nos sugere: eu posso te ajudar, posso te ensinar algumas dicas para que tu utilize melhor esse programa, ou para que tu realize melhor essa tarefa, ou para que quando você for cavar este buraco, você apoie com o pé a pá de corte para que ela desça com mais firmeza e não apenas jogar com os braços, prejudicando sua coluna, independente da área de trabalho que seja, qualquer que seja a área de atuação. Quando nós recebemos esse convite, muitos de nós não aceitam por alguns motivos. Ou porque eu vou ter que fazer para provar que eu sei fazer, que eu sou capaz sozinho, que eu obtive toda a eficácia do processo, toda a eficiência na entrega do produto ou do serviço, porque eu fui plenamente capaz de realizá-lo sozinho. Show de bola, se é esse o nosso caso, beleza, mas por que não contar com auxílio? Às vezes pensamos assim, vão pensar que só o outro é capaz e eu não. Ainda os nossos egoísmos, as nossas vaidades prevalecendo também no ambiente profissional. Nos lares cristãos, muitas vezes somos chamados a algumas tarefas e alguns irmãos que já as realizam há mais tempo se oferecem para nos ajudar. E nós pensamos assim, não queremos incomodar. Aí utilizamos aquela hipocrisia fraterna de dizer, não, você tem muitas tarefas, pode deixa que eu vou me esforçar, vou fazer, e não se incomode com isso. Porque no fundo, muitas vezes queremos receber os louros que não nos pertencem. Somos, em qualquer doutrina que estejamos inseridos, nós somos instrumentos da espiritualidade benfeitora, do Espírito Santo, dos anjos que nos orientam, independente do segmento religioso cristão que sigamos. Estamos falando em doutrina espírita, então, nos lares cristãos, nós somos, sim, dentro dos lares espíritas, instrumentos dos benfeitores quando nos propomos a realizar com êxito, com alegria, com desprendimento das questões materiais, do nosso tempo, com dedicação às tarefas às quais fomos chamados. Por exemplo, é meu aniversário. Estou aqui hipoteticamente falando, hoje, dia 6 de abril, é meu aniversário e eu estou realizando este trabalho. E supondo que não houvesse uma pandemia, que não estivéssemos em isolamento social, mas meus familiares vão fazer uma festa para mim, esperam que eu os receba com um jantar, ou, enfim, para as nossas reuniões fraternas, que muitas vezes são maravilhosas em família. Mas se assumir este compromisso com Jesus, através da doutrina espírita, devo cumpri-lo. Independente de data comemorativa, de ocasião especial, é um compromisso que eu assumi, inclusive, embora seja o momento, a presente tarefa, assumi, inclusive, o conjunto da obra na espiritualidade, antes de retornar ao plano físico através da encarnação, da presente encarnação. E então, nos questionemos, estamos de fato conseguindo realizar a obra com a qual nos comprometemos junto ao Mestre Jesus e à espiritualidade benfeitora,
diante de todas as tentações agradáveis dos convites familiares? Que seja por chamada de vídeo, em momentos de isolamento social. Tal dia, tal hora a família combinou, os amigos, o grupo de amigos tal combinou uma chamada de vídeo, vamos ficar conversando. É muito bom o estreitamento afetivo, é valioso, é um campo de realização humana que nos favorece as boas vibrações, a elevação energética. Mas e a nossa tarefa? Nos engrandece nas altas esferas, não como espíritos superiores que não somos, mas nos abre caminhos jamais imaginados, muitas vezes quando consideramos apenas as questões materiais. Para seguir Jesus com dignidade, nós precisamos colocar com organização, com muito amor, sem negligência para com a família, colocar a doutrina do Cristo, nesse caso o Espiritismo, que é o Consolador prometido, que é esse cristianismo redivivo, acima das nossas próprias dificuldades de ordem material. E confiar na providência que tudo dará certo. Nós espíritas, trabalhadores de lares espíritas, divulgadores do espiritismo, muitas vezes temos um trabalho de exposição doutrinária como este para realizar e temos algumas dificuldades. É um problema no trabalho, mesmo que estejamos trabalhando de forma remota, temos que atender uma ligação, às vezes é uma reclamação e aquilo nos desarmoniza, aquilo nos desajusta psiquicamente, porque nós nos permitimos a esse desajuste, porque nos envolvemos com aquela atmosfera inferior. Pensemos, vamos conseguir resolver aquela questão exatamente agora? Como nós vamos fazer? O que é o nosso papel enquanto espíritas? Pegar um livrinho, maneira de falar, um livro de poucas páginas, não colocando, apequenando as ideias dos espíritos e dos benfeitores que nos trazem essas obras, dos autores que, sem uma assinatura de espírito que dita a obra, por inspiração as trazem, por dedicação de tempo, por despender suas horas, doar o seu amor àquela tarefa. Não é por isso, mas pegamos um livro que seja um dos livros da coleção Fonte Viva, que nos traz sempre algumas mensagens do Novo Testamento, comentadas pelo Espírito Emmanuel, por exemplo. Vamos abrir aquele livro, fazer uma leitura, fazer uma prece, para que quando nós formos sentar para resolver aquela questão de ordem material ou de ordem familiar, que nós estejamos sob a inspiração do alto para tomar o melhor caminho. Mas como você pode falar isso no âmbito dos negócios? Que heresia, que coisa pedir para que os espíritos superiores interfiram nos negócios. Nós não estamos pedindo riquezas, nós estamos pedindo paz de espírito para a nossa atuação nos negócios. Nós estamos pedindo forças que não temos naquele momento para resistir àquelas influências nocivas das vibrações de todas as pessoas descontentes envolvidas naquela situação. Somos espíritas, não somos blindados dos problemas do mundo, vivemos no mundo. Somos cristãos, vivemos as experiências que o planeta Terra nos oferece na sua materialidade, mas vivamos voltados a uma espiritualização e todas as situações corriqueiras e difíceis que surgirem serão transpostas com mais tranquilidade. Porque mesmo existindo as coisas difíceis no mundo, as maldades, as pessoas que ainda não se afeiçoam ao bem e à prática cristã que acolhemos, mesmo existindo tudo isso, essas dificuldades todas, existe uma pleiade de espíritos benfeitores que nos inspiram a todos os instantes nos tornarmos melhores para levar
o bem e o amor a todos que nos rodeiam. Que nós possamos ter ouvidos de ouvir, amar os nossos familiares, assisti-los nas suas dificuldades, nas suas necessidades, mas organizar o nosso relacionamento para que os nossos familiares não se tornem dependentes da nossa presença física ou virtual em determinada situação específica ou comemorativa, que não haja ali uma dependência de nós para que permaneçam felizes. Se for este o caso, oremos por eles e reforçamos um convite que fazemos frequentemente, a realização da oração dominical, o Pai Nosso, que não é porque é oração dominical que é só no domingo, que seja realizada por nós todos os dias e que, se estivermos enfrentando dificuldades de compreensão ou de convivência com os familiares, que nós coloquemos ao final desta oração os nomes dos nossos familiares e de todos aqueles com os quais estamos enfrentando certa resistência para a realização dos labores espirituais aos quais nos propomos. A indicação desta oração está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. É a primeira prece sugerida pelos benfeitores, é a oração dominical, que é o Pai Nosso. E que nós observamos através dela um fortalecimento que sentimos. Dura em torno de 20, 30 minutinhos a realização dessa leitura sentida, com a percepção de cada frase comentada do Pai Nosso, comentada pelos benfeitores da codificação. Que nós amemos muito os nossos familiares, demais, mas que as nossas relações afetivas deste plano não interfiram na nossa proposta pessoal de crescimento, trabalho e doação de amor através da doutrina espírita pelo Evangelho de Jesus. Somos cristãos, sejamos cristãos em todos os ambientes, independente das situações que nos ocorram. Muita paz a todos os irmãos.